Agora sim, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa noite quente, né? Mas eu fico feliz em ver que, mesmo com esse calorão, a gente faz um esforcinho e vem aqui, né? Cada um em busca daquilo que tem necessidade. Eu estou quase todos os dias aqui na casa, mas é a primeira vez que eu venho na sexta-feira. E confesso para vocês que eu estava um pouquinho ansiosa, mas aí, a hora que eu cheguei aqui, eu pensei assim, eu vou falar da minha casa hoje aqui. Né? E por que eu vou ficar ansiosa se eu vou falar da minha casa, da nossa casa? E aí eu me acalmei. Porque hoje eu quero conversar com vocês a respeito da dinâmica dos trabalhos aqui no Portal da Luz. Dar uma explicação geral, assim, de tudo que acontece aqui dentro. Porque é bom a gente conhecer a casa da gente, né? E eu começo dizendo assim, a gente... vamos lembrar aí que desde que a gente nasce, com os bebezinhos ali, a nossa vida ela é regrada ali por disciplina. A gente tem horário para tudo, para o banho do bebê, para a comidinha. E quando a gente vai crescendo, continua a mesma coisa. Eu costumo dizer que sem disciplina a gente não chega a lugar algum. E aqui na casa não é diferente. Vocês podem perceber que enquanto vocês estão sentados aí esperando a palestra, o atendimento, que cada um dos trabalhadores aqui, dos colaboradores, tem sua tarefa, tem a sua sala para trabalhar, e tudo precisa ser muito disciplinado, em termos de horário, de conduta, porque para que o trabalho transcorra em ordem e harmonia, como espera de nós a espiritualidade, é preciso que seja assim. Inclusive, para que esses trabalhos sejam criados, nós recebemos orientação da espiritualidade. As coisas não saem da cabeça dos dirigentes da casa. É tudo de acordo com a espiritualidade. Mas, com o passar do tempo, nós vamos criando alguns vícios de conduta, algumas coisas assim que consideramos menos importantes, vão caindo no esquecimento. E acaba que, quando nos damos conta, o trabalho está, digamos assim, contaminado por aquilo que cada um acha que é certo. Aquilo que cada um acha que é o melhor. E isso não deve acontecer. Existe uma diretriz ali para ser seguida e ela deve sempre ser seguida. Mas quando isso acontece, porque acontece, é normal isso, né? A espiritualidade trata de nos trazer de volta para os trilhos, indicando a necessidade de uma reciclagem, de estudar um livro que às vezes nós já estudamos, para relembrar tudo isso. Inclusive, para vocês terem uma ideia, neste momento, todos os trabalhos mediúnicos da casa estão passando por estudo. Não está havendo trabalho em si, nós estamos estudando. Por isso, esses procedimentos fazem parte da rotina da casa. Para que vocês entendam um pouco melhor essa rotina, essa nossa rotina, então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como isso tudo funciona, né? Tanto na quinta-feira, como no sábado, que são assim os trabalhos de tratamento mais específicos, como também os demais dias, que são os trabalhos mediúnicos, e hoje, por exemplo, né? E principalmente os mediúnicos, né? Que as pessoas às vezes têm muita curiosidade em saber o que acontece ali. E normalmente, grande parte das pessoas que chegam, que procuram atendimento em uma casa espírita, é porque estão passando por um processo de sofrimento e de dor, na sua grande maioria. E muitos chegam aqui sem nem saber direito como é que é um passe, não é? Com uma ideia totalmente equivocada do que vão encontrar aqui, de como será esse tratamento e até o que esperar de resultado desse tratamento. Interessante também, gente, que mesmo às vezes quem começa a trabalhar, que já está na casa há algum tempo e assume alguma tarefa,
muitas vezes não sabe como funciona a casa toda, como funcionam os trabalhos. A pessoa vai aprender ali só aquele trabalho específico dela. E isso é tão importante que agora o 4º ano do estudo sistematizado da doutrina espírita é justamente para ensinar como funciona a casa Portal da Luz. E vai ser de uma forma bastante abrangente, né? Para que quando termine esses anos de estudos aí, que agora são 5, no mínimo, né? Qualquer um esteja preparado para qualquer tarefa aqui dentro da casa, desde ficar lá na porta esperando as pessoas, a qualquer outro trabalho aqui dentro. E hoje eu quero começar destacando que para que esse tratamento que a casa se propõe a fazer, que é o principal trabalho da casa, digamos assim, né, dê um resultado positivo, o mais importante de tudo isso é o papel que o assistido irá desempenhar durante todo esse processo e após ele. E assim, o tratamento começa com o assistido, quando chega aqui na casa, passando por uma explicação, a qual damos o nome de recomendação ou orientação geral. Essa recomendação, para quem já fez, no sábado ela é feita pelo Domingos e pelo Vinícius, e na quinta-feira pelo tio Hélio. Só que nesse mesmo dia, às vezes a pessoa chega preocupada porque não tá bem e já quer fazer um tratamento lá embaixo. Não, nesse mesmo dia, mesmo passando lá pela orientação primeiro, a pessoa já estará sendo atendida. Porque a partir do momento que a gente entra aqui na casa, a espiritualidade já sabe aquilo que a gente precisa. Mas também, a partir do momento que a gente abre o coração e se dispõe a fazer um movimento em favor de solucionar esses problemas que nós estamos passando, os nossos protetores já começam a trabalhar em nosso favor, né? Isso é na primeira semana. Já na segunda semana, aí sim o assistido vai passar por entrevista ou atendimento fraterno, o nome, que nada mais é que uma conversa com pessoas preparadas para isso, onde será preenchida uma ficha, se for autorizado pelo assistido, para que possa haver um acompanhamento e um direcionamento durante esse tratamento. Essas entrevistas ocorrerão de tempos em tempos, porque, ao contrário das outras casas espíritas, aqui no Portal da Luz não existe data, não existe um tempo pré-determinado para esse tratamento, como a gente muitas vezes vê por aí, 4 semanas ou 6 semanas. Aqui não. O que vai determinar a duração desse tratamento é justamente o relato que o assistido vai fazer para essa pessoa com quem ele vai conversar de tempos em tempos. Olha, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode perguntar, erguer a mão, tá? E no final também eu estou à disposição. E essas fichas, gente, lembrando que às vezes alguém pode ficar preocupado que vai falar alguma intimidade, qualquer coisa, né? Primeiro, que a gente não escreve nada disso na ficha, quando conversa com a pessoa. E segundo, que só a dona Isaura tem conhecimento dessas anotações. Então, vocês podem ficar tranquilo que qualquer coisa que é conversada aqui dentro com qualquer trabalhador não vai sair dali. No máximo, quem vai poder saber é a dona Isaura, para poder direcionar, certo? Então, é a partir justamente dessa conversa que os entrevistadores poderão, juntamente com o apoio da espiritualidade, perceber a necessidade desse assistido, dessa pessoa, né? E encaminhá-lo para o tratamento que melhor for de encontro às suas necessidades. E os tratamentos são a fluidoterapia, que é aquele passe que é dado aqui em cima, o tratamento físico lá embaixo, e claro que também quando se percebe um envolvimento, um caso de obsessão, também existe o tratamento de desobsessão.
Só que a pessoa não participa, vocês vão entender daqui a pouco. Então, via de regra, todos que aqui chegam, todos, devem passar pela fluidoterapia, tá? Independente do problema. Porque nesse tratamento de fluidoterapia, pode-se trazer de volta o equilíbrio físico, emocional, espiritual, pois normalmente esses desequilíbrios é que estão ocasionando os outros problemas, inclusive essas dores generalizadas que atualmente têm sido grande motivo de queixa, né? E mesmo quando se trata de um problema comprovadamente físico, por exemplo, a pessoa chega com um problema mesmo de coluna, ou está com uma vesícula com um problema cardíaco, qualquer coisa nesse sentido, né? A fluidoterapia serve para preparar o organismo do doente, para receber as energias que a espiritualidade disponibiliza lá na sala médica, lá embaixo. E ela age como uma asepsia, da mesma forma que existe uma asepsia em qualquer procedimento médico aqui da Terra. Então, a fluidoterapia age dessa forma. Mas é óbvio que toda regra tem exceção. Se, de repente, chega alguém extremamente necessitado, claro, sem dúvida nenhuma que ele será encaminhado imediatamente para aquele tratamento, se essa for a indicação. Mas uma coisa, de qualquer forma, precisa ficar muito clara. Um tratamento não é melhor do que o outro. Cada um tem a sua importância e a sua indicação. E tudo, gente, é feito pela espiritualidade. Nós aqui somos apenas assistentes, enfermeiros, eu costumo dizer, a gente coloca a aguinha, se for lá embaixo, coloca a pessoa na maca, entrega a água, né? Caso aconteça da espiritualidade passar alguma orientação, aquele médium que tem a capacidade para isso, ele vai passar essa orientação, certo? Mas o trabalho é feito pela espiritualidade. A gente está aqui realmente só para auxiliar. E aí entra uma outra questão muito importante, que não existe médium mais forte do que o outro. Isso não existe, isso é mito. Cada um tem a sua mediunidade. E todas elas são necessárias para um bom trabalho, pois elas se complementam. O que um não percebe, um tem a visão mais desenvolvida, o outro consegue captar melhor o sentimento que aquela pessoa está vivenciando, e assim por diante. Então, todas as mediunidades têm a sua importância. Não é porque um médium tem a vidência que ele é mais valioso, ou que ele é melhor, ou que ele é mais forte do que o outro. Não, isso não existe, tá? Existe também a possibilidade de se fazer atendimento em domicílio, mas isso é muito sério. Isso só acontece nos casos em que a pessoa está acamada e realmente impossibilitada de comparecer à casa espírita. E também jamais o atendimento deverá ser prestado na casa do médium, isso em hipótese alguma. O médium até vai na casa do assistido, e isso acompanhado, nunca sozinho, no mínimo em 2. Mas o doente na casa do médium não pode, porque o ambiente aqui da casa, de qualquer casa espírita, é preparado para isso. A nossa casa não é preparada para isso. Então, nós corremos o risco de que aquilo que está trazendo o desconforto, o problema para aquela pessoa, aquilo se aloje na nossa casa. Nós não podemos. Tá? E aí nós temos também, então esses são os trabalhos que eu falei de quinta, de sábado, e nós temos na casa também a evangelização infantil, que é de extrema importância, e eu digo que nos dias de hoje, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, é preciso que as nossas crianças sejam encaminhadas o mais cedo possível para a espiritualidade. Isso é feito aos domingos, eu não tenho muitas informações para passar para vocês,
mas vocês podem, se alguém tiver filho, tiver interesse, pode procurar a Rogéria ou a Adriele, elas estão aí hoje, tá bom? E essa, gente, é a parte dos trabalhos em que existem público, né? Mas nós temos também os trabalhos que a gente chama de fechado, né? Mas a gente fala isso só porque não existe público nesse trabalho, tá? Existe só encarnados, que são o grupo de encarnados, que são as pessoas que compõem o grupo ali, e a espiritualidade. Por isso que a gente chama de grupo fechado, não tem público. Eu estou com um cabelo aqui na boca, viu? Por isso que eu estou fazendo assim. Que eu saiba, toda casa espírita tem trabalho mediúnico. Eu não tenho muito conhecimento de muitas casas. Eu só trabalhei em uma além do portal. Então, não sei dizer para vocês, mas que eu saiba é assim, né? E também já ouvi dizer que algumas adotam a presença de público nesses trabalhos, de um pequeno público, né? Mas as casas que se orientam pelas obras de Allan Kardec, que podem ser chamadas de casas espíritas e não espiritualistas, né? Elas não permitem a presença de público, e eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Olha, para que se tenha uma reunião mediúnica séria, é preciso muito tempo de estudo e de preparo por parte dos integrantes. Nós já aprendemos que o nosso meio de comunicação com os espíritos é o pensamento, né? E lá no Livro dos Médiuns, o primeiro requisito mencionado para a realização dessas reuniões é a perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Então, por aí já dá para ter uma ideia. Nenhum médium que trabalha, seja na casa, ou seja especificamente numa reunião mediúnica, né, ele consegue viver exclusivamente para esse trabalho mediúnico. Todos nós temos uma vida fora da casa espírita, né? E geralmente, né, a nossa vida é cheia de tribulações. Quem é que não tem tribulações na vida? Então, vocês podem imaginar como é difícil atingir esse único requisito, que é a perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Só por conta disso. Por isso, essa necessidade de muito estudo e preparação. Agora, pensem o que poderia acontecer no caso de uma reunião aberta ao público, onde cada um chega com um tipo de pensamento, de sentimento, e provavelmente sem nenhum preparo, né? Onde muitas vezes o maior interesse que vai haver ali é a curiosidade. Eu nunca participei, mas eu acredito que não daria muito certo, né? Pelo menos se o objetivo desse trabalho for um resultado, aí, um trabalho sério. Existem os trabalhos mediúnicos de atendimento fraterno, onde a espiritualidade traz para atendimento aqueles espíritos que estão em sofrimento por diversos motivos. Por exemplo, acidente, doença, suicídio, espíritos que ainda não têm consciência do desencarne, ou mesmo que tenha consciência, mas ainda não aceitaram essa situação, né? Então, vejam, né, nós chamamos de atendimento fraterno, como nós fazemos com os encarnados, quando a gente atende os encarnados. Por quê? Porque não muda nada. Depois que a gente desencarna, não muda nada, continua a mesma coisa, né? E eu não sei também se vocês já ouviram falar, eu já ouvi, que existe uma corrente espírita que acredita não ser necessário ter nenhum tipo de trabalho desse tipo mediúnico na casa espírita. Se por acaso vocês já ouviram e não entenderam, é o seguinte, olha, esses espíritos aí, que muitas vezes estão tão ligados à matéria, eles ainda não são capazes de perceber o mundo espiritual, que é bem mais sutil que o nosso, né? Eles não conseguem, muitas vezes, ver
os espíritos que estão ali para ajudar, eles não conseguem ouvir, né? Daí a necessidade deles serem trazidos para a reunião mediúnica para receber o que nós chamamos de choque anímico, que é o contato do perispírito do encarnado com do encarnado, no caso, o médium, né? Com o perispírito do desencarnado. Porque vocês, quando a gente desencarna, o corpo acaba, mas o perispírito não, tá? Então, esse choque anímico é o contato dos dois perispíritos que vai fazer com que o espírito do desencarnado sinta um pouco dessa energia animalizada e também ele vai conseguir ouvir o dialogador que está ali conversando com ele. E é onde ele vai receber a ajuda que ele tanto está necessitado. Alguma dúvida? Bom, já no trabalho, esse é o trabalho mediúnico de atendimento fraterno. Já no trabalho mediúnico de desobsessão especificamente, a situação requer ainda mais cuidado, porque ali serão recebidos espíritos que estão cientes, sim, da sua condição de desencarnados, são muito inteligentes, muito, e sabem muito bem as vantagens que possuem por não serem percebidos e nem vistos por quase ninguém. E, normalmente, eles estão em um processo de vingança, de ódio, de mágoa, cujo trabalho de esclarecimento por parte dos dialogadores dos trabalhos pode levar semanas e, às vezes, até mais, dependendo da situação que está aquele irmão. Então, gente, por aí, eu espero que tenha dado para vocês perceberem, mas eu vou falar bastante ainda, porque o Domingos falou que eu posso falar até 9h30, tá? Brincadeira. Então, acho que por aí deu para vocês perceberem o quanto que tudo aqui dentro da casa é sério e importante. Tudo, né? Nada é o acaso, tudo tem uma razão de ser, tudo. Agora, nós vamos entrar na parte principal do tratamento que eu falei para vocês. E essa parte principal é o papel do assistido. E eu começo dizendo para vocês que não existem milagres. O que existe é fé, merecimento e muito trabalho. Existem também uma série de recomendações, né, que são muito importantes, que devem ser seguidas, e que vocês tomam conhecimento lá naquele primeiro dia, no dia da orientação. Que lá eles vão falar sobre a importância, né, do cigarro, da alimentação, da frequência na casa, da vestimenta, do uso de celular nas dependências da casa, mas acredito eu que uma das principais orientações, vocês me corrijam se eu estiver enganada, é em relação ao evangelho no lar, né? E eu quero explicar para vocês por que o evangelho no lar é tão importante. Que a gente sempre insiste aqui, evangelho no lar, evangelho no lar. E não é para rezar, viu, gente? O evangelho no lar não é para rezar. Porque rezar, a gente pode rezar em qualquer hora, em qualquer lugar, fazer qualquer oração. Se a gente não está conseguindo fazer uma oração, a gente conversa com Deus e já está valendo. É que quando nós orientamos para que vocês façam o evangelho no lar, nós esperamos muito mais de vocês do que simplesmente rezar. O evangelho é um código de conduta universal que rege todos os relacionamentos humanos. Nele estão contidos todos os ensinos que Jesus nos deixou. E se nós os vivenciarmos, eu posso afirmar que teremos uma vida sem tantos tormentos. Ou, pelo menos, que tormento a gente sempre vai ter, né? Nós saberemos como lidar com essas situações, quando elas se apresentarem nas nossas vidas, né?
Só que, infelizmente, a gente não faz isso. Então, a partir do momento que nós começamos a ler o Evangelho, eu sempre aconselho que a gente leia na sequência, que é para a gente realmente fazer um estudo, para a gente realmente aprender o que está ali, porque ele tem toda uma sequência lógica, então eu acho que assim fica mais fácil, né? Então, a partir do momento que nós começamos a ler, 1, 2, 3 vezes, porque acaba, volta, né? Nós começamos a entender o que tem ali, né? E percebemos que o que ele traz é a proposta de mudança de conduta, de transformar o homem velho no homem novo, porque ele explica claramente ali que é preciso perdoar, amar ao próximo, ele explica por que nós sofremos, que fora da caridade não tem salvação, todas as dúvidas que nós temos, ele explica ali. E no começo a gente pode não entender. Por exemplo, né? No começo, quando a gente lê lá alguma passagem que fala assim, o Filho do Homem, a gente acha que o Filho do Homem é Jesus, né? Mas não é. O Filho do Homem somos todos nós. Todos nós somos filhos de Deus. Então, conforme a gente vai estudando, a gente começa a ter esses pequenos entendimentos, aí perceber a diferença de uma coisa ou de outra, e é onde o nosso horizonte vai abrindo, né? Então, vocês perceberam que não é o ritual em si, porque na doutrina espírita não existe o ritual, né? Às vezes a gente fala, senta lá com um copinho d'água, pode falar, mas é ritual. Não, não é ritual, né? Mas sim, é por que nós temos que fazer isso, né? Qual o objetivo? É para que, com o entendimento do Evangelho de Jesus, de tudo aquilo que ele veio nos ensinar, nós possamos, aos poucos, compreender e interiorizar a necessidade da mudança que todos nós temos. Todos nós temos mudanças a fazer dentro de nós. Porque não adianta eu querer que os meus problemas se resolvam, esperando que aqueles que convivam comigo mudem. Sou eu que tenho que buscar dentro de mim aquilo que não está indo bem. E muitas vezes é difícil, né, gente, de reconhecer isso. O que está errado dentro da gente. Nós temos muita dificuldade ainda, por conta do orgulho e de tantas outras coisas aí que não vou nem citar. E aí, então, nós temos que trabalhar em busca dessas melhorias, né? E mesmo as doenças físicas, elas podem estar nos acometendo simplesmente em razão desses sentimentos que nós trazemos dentro de nós, né? A raiva, a mágoa, o rancor. Existe já um estudo aí que toda vez que a gente consegue modificar um sentimento nosso que está dessa forma aí, uma raiva, uma mágoa, um grupo de células doentes é substituído por um grupo de células saudáveis. Olha como é importante, né? Então, aprendamos que as aflições que a gente passa, as dores, os sofrimentos, eles não são castigos, eles são ferramentas para a nossa evolução. Vamos encarar isso como um despertador, um alerta. Quando nos encontramos diante de uma situação de dificuldade, seja de que ordem for, nós devemos, antes de entrar em desespero, parar, pensar, orar, pedir a Deus que nos ajude a enxergar o que nós podemos mudar para melhorar aquela situação, né? Muitas vezes a gente entra aí num campo, numa vibração de desespero e não nos ajuda em nada, absolutamente, acaba nos cegando e às vezes a solução do problema está tão perto ali da gente e a gente não consegue perceber, né? Uma outra coisa importante que eu queria também colocar para vocês a respeito das pessoas que chegam para tratamento é que muitos de nós temos problemas obsessivos, né? A gente chega na casa espírita com problema obsessivo, isso faz parte, né? É do nosso mundo aqui.
E muitos também chegam preocupados somente em se livrar desse processo obsessivo, esquecendo ou não sabendo que quem atraiu para perto esse obsessor, né, a gente que atrai, fomos nós mesmos, em razão de problemas de vidas passadas ou então de comportamento nesta vida, né? Que não permite que tenhamos comportamentos, que não permite que tenhamos um padrão vibratório que possa manter longe de nós esses espíritos que ainda não estão esclarecidos. Por isso, a importância disso tudo que eu falei para vocês, do evangelho, da mudança de conduta, de enxergar as coisas de outra forma, né? Nós vamos conseguir ajudar essas pessoas através do trabalho de desobsessão? Vamos, claro, né? Muito provavelmente. Mas se a pessoa não mudar os seus pensamentos, ó, eu já tinha até anotado para falar, sua conduta, o seu modo de refletir no seu dia a dia, ali, passar a refletir de modo positivo, dificilmente, por melhor que nós possamos fazer, o problema não retornará. E outra coisa também importante são as pessoas que chegam já com o diagnóstico, como quando a gente vai no médico e já senta lá no médico e fala, olha, eu tenho isso, isso, isso. As pessoas chegam aqui já com o diagnóstico de mediunidade ostensiva. E em algum momento receberam a informação de que precisam trabalhar. Trabalhar na caridade, todos nós precisamos e devemos. A questão é que o trabalho mediúnico é só mais um trabalho. Para se chegar até ele é necessário percorrer um longo caminho de estudos, como eu já expliquei para vocês, né? O trabalho de dar a passividade aos espíritos, de receber os espíritos, não é o caminho para a cura dos nossos desequilíbrios. O caminho é o inverso, tá? Tratamento primeiro, muito trabalho em outras frentes e muito estudo. É assim que deve ser. Tanto é que a sequência do estudo sistematizado da doutrina é: primeiro ano, vamos aprender filosofia. Segundo ano, ciência. Terceiro ano, religião. Quarto ano, como eu falei para vocês, vamos aprender como é que funciona a casa espírita. E somente no quinto ano é que nós vamos aprender a respeito da mediunidade. Certo? A mediunidade é o último item a ser trabalhado. Depois que a gente já está com tudo ali, já bem esquematizadinho, então a gente entra na mediunidade. Então é isso, pessoal. Quando vocês chegam aqui na casa, a nossa primeira... Quando eu falo vocês, somos nós todos, viu? A nossa primeira preocupação é o acolhimento. Fazer com que vocês sintam que não estão sozinhos. Aqui não existe julgamento, todos estamos no caminho do aprendizado e todo problema é importante. Qualquer problema, seja uma pessoa que está tendo intenções de suicídio, seja uma pessoa que está sofrendo por amor, todos os problemas são importantes, porque cada um vive aquilo que está preparado naquele momento para viver, certo? Depois que a gente recebe vocês aí, nós precisamos trazer todo mundo de volta para uma zona de equilíbrio. E esse processo pode demorar um pouquinho, por isso que o tratamento nosso não tem um tempo específico de duração. Já o próximo passo é fazer justamente vocês compreenderem que a cura está dentro de cada um de nós. Não depende nem do centro espírita e nem da espiritualidade essa cura. O nosso trabalho é mostrar a vocês que todos temos as ferramentas e as condições, e que somente através do conhecimento saberemos usar essas ferramentas. E como se adquire esse conhecimento? Estudando, né, gente? Por isso que a gente insiste tanto no estudo. E olha, para que tudo isso que eu falei aqui para vocês aconteça dentro da nossa casa, existem atividades aqui todos os dias. E essas atividades são as seguintes:
Na segunda, são todos os grupos de estudo, do 1º ao 5º ano, que eu falei para vocês, mais um grupo de estudo do seu Anésio, que aí não precisa fazer inscrição, como no estudo sistematizado, e estão estudando a Gênese, certo? Se alguém tiver interesse, na segunda-feira vai começar dia 7, quem não faz parte dos estudos 1º, 2º, 3º ano, pode, 4º ano, pode entrar no grupo do seu Anésio. Na terça-feira, nós temos trabalho mediúnico, e na quarta-feira também temos o trabalho mediúnico, que são os trabalhos que não têm público. Na quarta-feira à tarde, dia 9, nós vamos ter um novo grupo de estudo às 14 horas da tarde. Para quem não pode comparecer na casa à noite, tem vontade de estudar, então vai ter um grupo de estudo às quartas-feiras, às 14 horas, nós vamos começar com o Evangelho. Na quinta-feira, nós temos o trabalho de assistência, que é o tratamento, né? À tarde, às 14 horas, e estudo também à noite, que é livre, que é às 20 horas, que estuda o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira temos a palestra, no sábado tem também o trabalho de tratamento, de assistência, e tem ainda o estudo às 18. Tem estudo também às 18 horas. E no domingo, também às 9 da manhã, tem a palestra e tem a evangelização. Então, não tem desculpa. Tem para todos os gostos, todos os dias, qualquer horário. Para encerrar, que já deu o horário, eu quero deixar para vocês a instrução dada pelo Espírito da Verdade, que está no capítulo 6, o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção.